Olá, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos começar mais um livro da Bíblia e vamos terminar esse livro hoje, livro do profeta Ageu. Esse livro tem 2 capítulos e aí depois de Ageu nós vamos para o livro do profeta Zacarias. Vamos lá, livro do profeta Ageu, gosto muito desse livro, ele traz boas recordações. No período seminário eu fiz um comentário, versículo por versículo, em cima do livro de Ageu. Gosto muito desse livro. Ageu, nós temos poucas informações desse profeta. A única citação bíblica está lá em Neemias, quando Neemias fala que ele está do lado do profeta Zacarias, mas ele profetiza pós-cativeiro da Babilônia. O povo já voltou para a terra, Deus trouxe de volta, e Ageu, ele é levantado com uma missão linda, e é isso que eu quero te mostrar aqui. Então vamos lá, o capítulo 1 é um chamado para priorizar a obra de Deus. Priorizar a obra de Deus. Capítulo 1 contém uma repreensão do Senhor por meio do profeta Ageu. Repreensão por quê? Porque o povo de Judá é chamado a reconsiderar as suas prioridades e retomar a reconstrução do templo, que estavam parados. Então Deus está tão. É como se Deus estivesse alinhando um alinhamento, porque eles começaram a construção do templo e pararam. Então o capítulo começa com uma mensagem de Deus a Zorobabel. Quem é Zorobabel? O governador de Judá. E também a Josué. Quem é Josué? O sumo sacerdote. E aí Deus repreende o povo por dizer: ainda não é tempo de reconstruir o templo. Então o capítulo já é muito direto, até porque ele é pequeno, esse livro, é muito direto. Deus repreende o povo porque o povo está dizendo assim: ainda não é tempo de reconstruir a casa de Deus. E aí o que nós vamos ver? Que Ageu aponta que o povo estava preocupado em construir suas próprias casas luxuosas. Deus, entenda, Deus não tem nada contra, pelo contrário, Deus quer te abençoar para que você tenha a sua casa. Pode orar por isso, peça a Deus isso, né? Agora, o que acontece com a nação é que eles abandonaram a casa de Deus para construir suas casas de luxo. Então, essa é a advertência. Essa é a advertência. É como se Deus colocando assim, coloque prioridades. Pastor, me fala sobre prioridade. É simples. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí, por causa dessa negligência, qual é o resultado? O povo estava passando por dificuldades. Ageu vai dizer: eles plantavam muito, colhiam pouco, né? Suas roupas não se aqueciam, seus salários pareciam desaparecer. E aí Deus vai exortar o povo a pensar, refletir nos seus caminhos. O que Deus está falando aqui no profeta Ageu é: avalie a sua caminhada. Está dando tudo errado. Você vai continuar no mesmo caminho? Não está na hora de mudar? Não está na hora de fazer as coisas diferentes? Essa é a mensagem de Ageu, né? E aí, o capítulo 1, ele termina, Ageu termina, o povo respondendo à mensagem do Senhor, e Zorobabel, Josué e todos os remanescentes começam a trabalhar na reconstrução do templo. Então, ou seja, essa chamada de Ageu, essa palavra profética, essa chamada de atenção de Deus deu certo. Porque o povo agora volta o quê? Volta a reconstruir as suas casas. E aí nós vamos ao capítulo 2. Capítulo 2, Ageu encoraja o povo a continuar a obra da reconstrução, assegurando que a glória da segunda casa, do segundo templo, será maior do que a primeira. Qual foi o primeiro templo? O templo de Salomão, com aquela beleza. O segundo templo não era tão luxuoso, não era tão grande como o templo de Salomão, até pela condição financeira e social do povo daquela época. Mas Deus diz: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O que Ageu está dizendo é que a glória será maior, e isso se cumpriu. Se cumpriu em quem? Em Jesus. Por quê? Porque Jesus vai entrar nesse templo aqui que está sendo reconstruído. Então, a glória da segunda casa será maior, por quê? Porque nessa segunda casa, Jesus entraria ali nesse templo. E aí nós vamos ver aqui que o capítulo começa com Ageu incentivando Zorobabel, Josué e todos os remanescentes, né, que estavam designados
na manutenção e na reconstrução do templo, né? É, e ele também traz um incentivo aqui de forma muito clara, por quê? Porque os mais velhos estão comparando esse templo com o templo de Salomão. Eles viram a glória do primeiro templo. Ele não é tão luxuoso, ele não é tão grande como eu já te disse, né? E aí, verso 4 e 5, Deus exorta o povo a ser forte e a trabalhar, pois ele está com eles. Gente, é uma edificação de uma casa de Deus, de um templo, de uma igreja, não é fácil. Não é fácil. Por isso que Deus está dizendo aqui para eles serem fortes e trabalhar. Aí, se você ler do verso 6 até o 9, Deus promete sacudir os céus e a terra, as nações trarão riquezas para o templo, e a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Essa é uma promessa que todo crente gosta de repetir muito, e repita sim, porque essa é uma realidade que Deus pode fazer. E aí, em seguida, o profeta vai abordar questões de pureza e bênção. Ele declara que as bênçãos de Deus retornariam ao povo à medida que eles obedecessem à sua vontade e continuassem a obra do templo. Então, ou seja, coloque Deus em primeiro lugar e todas essas bênçãos te acompanharão. É a mensagem de Ageu. E aí o capítulo 2 termina com uma promessa especial a Zorobabel. Ele seria como um anel de selar para Deus uma promessa messiânica que a linhagem de Davi seria restaurada. Vamos ler o verso 9? A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o capítulo 2 nos ensina que a verdadeira glória do templo não está na sua aparência física, até porque esse segundo templo era muito menor do que o templo de Salomão. Mas Deus está dizendo, essa segunda casa terá uma porção, uma glória maior do que a primeira. Né? E aí eu quero te dizer também que quando Deus chama o povo para a reconstrução da sua casa, a obra de Deus ela é feita com fé e obediência. Fé e obediência. E isso vai trazer bênçãos além do que nós podemos imaginar. Então, se eu posso te dar um conselho lendo o livro de Ageu, seja obediente, seja fiel a mim em fé, porque você vai colher cada semente que você semear em obediência e em fé. Terminamos o livro de Ageu, terminamos mais um livro. Amanhã, se Deus permitir, eu vou estar junto com você aqui para a gente começar o livro do profeta Zacarias. Deus abençoe sua vida. Até amanhã, se Deus permitir.